Deus, vamos entoar louvores a Ti, Pai. Eu só posso, Senhor Deus, receber, Senhor Deus, esses louvores, Senhor Deus, que pode chegar ao Teu trono de graça, Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pelos Seus feitos em nossas vidas, Pai. Obrigado por ter nos dado força, vigor, Senhor Deus, para essa caminhada cristã. Pai, em nome de Jesus, olha para nós, nos abençoe, nos aceite, Pai, aceite nossa oferta, Pai. Essa oração que eu faço em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Chamar o grupo de louvor aqui na frente. Amém com o Senhor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Sempre bom estarmos na presença do nosso Deus, reconhecendo que Ele é soberano, que Ele é supremo, e nós precisamos da paz do Senhor. Nós vamos começar o nosso primeiro cântico, pedindo para que o Senhor venha derramar a paz dele nas nossas vidas. Vamos ficar de pé, deixa eu ver para esse cântico. ter essa paz do Senhor nesse mundo, nessa noite, que possamos ter o amor do Senhor derramado nas nossas vidas. Nós estamos cantando esse cântico conhecido. Nós convidamos você a sair do seu lugar, cumprimentar o seu irmão, dar aquele abraço, desejar que ele seja abençoado nessa noite, que ele tenha uma semana abençoada em nome de Jesus. Amém? Amém.
cabelo bonito. Irmãos, enquanto nós estivermos entoando esse cântico, os irmãos que trouxeram os dízimos e suas ofertas têm a oportunidade de trazer esse presente nesse momento. Tudo bem? Cadê o garotão? Senhor.
Na sequência, vamos ter aquele nosso momento de oração. O Senhor vai estar orando pela vida dos irmãos aqui, se tiver alguma coisa para estar entregando as mãos do Senhor. Vai ser aquele momento que você vai ter a oportunidade de vir aqui e entregar diante de Deus. Meus irmãos, isso é muito mais do que um gesto simbólico. Isso exige nossa fé que o Senhor está ouvindo na nossa oração. Existe, e não é só oração de pedir, né? É oração também de agradecer. Todas as coisas nós temos para agradecer. Será que a gente é o tipo de cristão que só pede, mas esquece de tudo aquilo que Deus tem feito? Possamos também ser um cristão grato por tudo aquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. Amém? Estamos aí. Muito bem. Boa noite, então, de novo. É com vocês. Meus irmãos, nós vamos daqui a pouco chamá-los, mas antes eu quero deixar, como eu sempre procuro deixar, uma orientação em relação à oração que nós vamos fazer aqui à frente. Na oração do Pai Nosso, o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou que quando nós orarmos, nós devemos agradecer a Deus, porque Ele é santo, isso é, Deus é puro, por isso que Ele pode atender qualquer situação. E também nós temos que orar para que a vontade de Deus seja feita em nós, ou nas pessoas que nós vamos orar, na pessoa, sobre uma causa, na terra, como é a vontade de Deus no céu.
E isso significa submissão. É necessário um exercício de aceitar a vontade de Deus, seja como ela é. E Deus nos dará poder e forças para aguentarmos a sua vontade. Então, todos os irmãos que precisam de oração, que querem representar alguma pessoa, venham à frente. Alguma causa que precisa ser de oração, venha agora à frente aqui, por favor. Porque nós vamos orar. Isso, pode vir. Nós estamos à frente como um ato, meus irmãos, de submissão. Eu também estou com vocês. Se eu não estivesse aqui para orar, eu também viria à frente. Tá bem? Colocar a vida do meu filho, da minha filha também, do meu genro, eu viria à frente. Olha só, meus irmãos, como isso é importante. Vamos orar então, meus irmãos. Oremos juntos, ou melhor, acompanhem juntamente comigo a oração. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos, porque o Senhor é santo, porque o Senhor é puro, porque na tua pureza e santidade, o Senhor olhou para a humanidade e viu que nós estamos perdidos, ó Senhor, sem um pastor, porque andamos pelos nossos próprios caminhos, ó Pai. E todos, ó Pai, que, ó Deus, estão andam em sentido da perdição, mas por causa da tua bondade, o Senhor enviou Jesus, ó Pai. E Jesus morreu por nós na cruz. E todo o que crê em ti, diz o próprio Deus puro, é feito filho de Deus. E nós temos acesso a ti pela oração. Por isso agora, Pai, eu como pastor e como irmão dos nossos irmãos, eu venho, ó Pai, solicitar a ti, peço a ti, ó Deus, venha cuidar da causa, Senhor, de cada um aqui presente. São motivos, Pai, muito doídos, ó Pai. São motivos de tristeza, tantas vezes, ó Pai. São motivos, ó Pai, de ansiedade. Mas nós queremos, ó Pai, colocá-los diante do Senhor, para que o Senhor Deus, o Pai, por meio de Jesus Cristo, o Filho, junto com a intercessão do Espírito, cuide de cada um aqui presente. Cuide da família, Pai, representada aqui, do filho, da filha, da nora, da neta, do neto, Senhor. Ó Pai, do genro, do pai, da mãe, Senhor, do avô ou da avó, que precisam, Pai, de Ti na saúde, porque estão, ó Pai, irremediavelmente, ó Senhor, precisando de Ti. Ó Pai, que precisam de Ti na mente, dentro da mente, ó Pai, eles precisam de conforto Teu e de salvação. Atua, Pai. Também, Senhor, representados aqui estão, Senhor, os parentes, os amigos, ó Pai, que pedimos que o Senhor nos abençoe, ó Pai, que o Senhor cuide deles. Pai, diante de Ti estão as nossas enfermidades, ó Pai. Estão os motivos que o Senhor, ó Pai, só o Senhor pode encaminhar, um exame, ó Senhor, um medicamento, ó Senhor, uma cirurgia, ó Senhor. Cuidando, ó Pai, dos irmãos aqui presentes, que precisam de cirurgia, Pai. De que uma mãe precisa de cirurgia nos olhos, ó Pai. Ó Pai, cuidando, Pai, da saúde por causa de pedra no rins, como nosso irmão Flávio, Senhor. A nossa irmã Ilma, que precisa, Senhor, de cirurgia na vesícula. E assim, outros motivos, ó Pai. Também, Pai, aqueles que vêm aqui porque precisam de paz no relacionamento. Que vem aqui, Pai, precisa de segurança da salvação. Fala através da mensagem de hoje à noite, ó Pai. Vá cuidar
cuidando, ó Senhor, de cada um. E Pai, nós então entregamos essa oração, Senhor, para que o Senhor interceda por nós e faça a tua vontade, Pai, perfeita, no céu, aqui na terra, porque nós nos submetemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus queridos. Deus abençoe todos vocês. Deus abençoe. Deus abençoe. Não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor, não há outro Deus como Jeová, não há outro Deus além do Senhor, não há nos céus, não há na terra, não há no mar. Deus como o Senhor. Meus irmãos, nós não temos outro Deus como esse. Se você entregou, confia, tenha fé. Deus está ouvindo a sua oração. Nós cremos nisso. Nós temos essa experiência com Deus. Os irmãos podem se sentar. A gente vai sair um pouquinho, a gente vai chamar as crianças para orar, mas antes de chamar as crianças para orar, hoje de manhã nós tivemos nosso culto administrativo. E no nosso culto administrativo nós tivemos algumas decisões foram tomadas aqui, decisões que são importantes para o crescimento da nossa igreja. E nos alegra muito poder ver que pessoas aos poucos têm se levantado para servir. Então nós temos o privilégio de estarmos restaurando o Ministério de Patrimônio, agora liderados pelo Luizinho e pelo Rosa, já liderado no passado, só retomar a função novamente. Nós temos o privilégio de estarmos restaurando também a nossa tesouraria, hoje com a irmã Luana à frente, responsáveis. Meus irmãos, nós temos pessoas que já estavam trabalhando, que têm atuado, que têm buscado servir, e nós incentivamos os irmãos a somarem com a vida da sua igreja. Nós não somos nada se nós estivermos sozinhos, mas juntos conseguimos atravessar o deserto. Por isso eu gostaria de convidar Reizinho, o Cosmo, a irmã Ilma, o irmão Ismael, a irmã Isabel, para virem aqui na frente. Pode vir. Natália, Luana, Elton, Amanda, Evelyn, Matheus, Mafioso russo. Elismar, Emily, Ilma, meus irmãos, olha que bonito isso. A irmã Virgínia. Olha só, já chegou colocando a mão na massa já. Isso aqui é uma bênção. Chegou aceitando o desafio. Meus irmãos, olha que bonito isso. Dentro da nossa igreja, pessoas servindo, pessoas que estão adorando a Deus com as suas vidas, adorando a Deus, entendendo que existe trabalho para ser feito e estão dispostas a servir. E se você ainda não está tendo oportunidade de estar servindo, saiba que a igreja precisa. Tem muita coisa ainda para ser feita, mas que Deus possa estar abençoando a vida de cada irmão aqui. E nós precisamos disso. Nós precisamos que Deus continue levantando pessoas para servir. Isso, pastor.
e tem escolhido ali, tem aceitado o desafio de estar servindo a Deus. Pastor, se o senhor puder novamente, depois de nós vamos orar com vocês. Não estou dando a palavra antes. Vamos ficar de pé, meus irmãos, por favor. Mais uma vez, por favor. Isso. Senhor nosso Deus e Pai, nós entendemos, ó Pai, nós sabemos que existe, ó Pai, uma igreja aqui no Rio Comprido, uma igreja batista aqui. E é essa igreja que nós temos, ó Pai, que o Senhor nos presenteia. A igreja, Senhor, é tua noiva. A igreja é o corpo de Cristo e o Senhor Jesus é a cabeça. Agradecemos, ó Pai, pela salvação e agradecemos, Senhor, porque tivemos esta reunião nesta manhã. E nós sabemos, ó Pai, que o caminho que o Senhor quer é que nós nos tornemos fortes, autônomos, ó Pai. Uma igreja, Senhor Jesus, cada vez mais viva. E nós agradecemos, ó Pai, por esses quase 20 irmãos que estão aqui, Senhor, à frente. E agradecemos, ó Pai, pela disposição que eles se colocam diante de Ti, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor resplandeça o Teu rosto sobre cada um deles e dê a Tua paz, Senhor, nas funções que eles querem ou já desempenham. Ó Senhor, também é a Tua igreja que está em pé aqui, Senhor, nos bancos. Nós queremos agradecer pela vida da Tua igreja aqui, Senhor. E, ó Pai, nós louvamos porque nós aprendemos a amar essa igreja, Pai. Quanto mais o Senhor, ó Deus, que tem amado o Teu povo, cuida de cada um, Pai, para que cada um dos que estão de pé aqui também possam querer cada dia mais te servir, ó Pai. Porque todos somos do Teu rebanho, Pai, ovelhas do Teu aprisco, ó Jesus. Porque nós te agradecemos em Teu nome, ó Jesus. Amém. Amém. Nós podemos sentar, só fica as crianças aqui na frente. Boa noite, irmãos. Eu quero apenas dar um pequeno resumo do nosso trabalho no final de semana, como o final de semana de sexta passada, lá para dentro. Irmãos, foi uma bênção. Foi além do esperado, né? Nós tivemos aqui 10 crianças, né, que dormiram aqui, 9 crianças que dormiram na igreja, e a 10ª criança participou no sábado. Nós tivemos assim, uma experiência muito boa com as crianças. Vocês gostaram? Comeram muito, brincaram muito. Irmãos, foi maravilhoso. A gente pôde conhecer um pouquinho deles, do sentimento deles. O tema abordado foi: Jesus cuida das minhas emoções. Né? Então nós explicamos para eles que a alegria vem de Deus, mas com medo, ele tem medo. Deus cuida do medo, Deus cuida da ansiedade, Deus ele cuida da tristeza, né? E a gente deu para eles mostrando algumas situações da Bíblia que Jesus chorou, que Jesus teve medo. E irmãos, todos aceitaram Jesus. Nós fizemos um apelo e eles aceitaram Jesus. Então peço que os pais cuidem, né? Porque as crianças elas aceitaram Jesus, umas já tinham falado que já tinham aceitado. E muitas vezes a gente não dá tanta atenção. Mas eu acredito que foi de coração, né? É um tema que mexe muito com a gente quando a gente fala de tristeza, de medo. E quando sabe que Jesus, ele já sabe que Jesus é o Salvador, também passa por isso, né? Eu quero agradecer muito a Deus pela vida dos irmãos que contribuíram. Quero agradecer muito a Deus pela vida dos irmãos que nos ajudaram aqui, que nos doaram financeiramente com valor. Nós conseguimos arrecadar de irmãos daqui e colegas, R$450, né? Graças a Deus pagou bem o que nós gastamos, então a gente não vai precisar tirar nada da igreja, então Deus ele é muito bom. Ele enviou pessoas, irmãos, foi uma bênção mesmo.
Uma bênção mesmo. Eu gostaria muito que os irmãos orassem pelas crianças, né? Para que Deus continuasse despertando elas para conhecer Jesus, né? A gente está querendo mudar até as nossas aulas da noite, trabalhar mais com salvação, com pecado, quem é Jesus, né? Para a gente poder reforçar esse desejo deles no coração. Obrigada, igreja, pelo cuidado das crianças e por todos aqueles irmãos que nos ajudaram. Da arrumação, desmontar depois. Obrigada mesmo. Deus abençoe, viu, meus irmãos? Os irmãos sabem de quem estou falando e agradeço o bolo dado, a salsicha dada, ajudou a montar, ajudou a desmontar. Louvado seja Deus por essa igreja. Amém? E eu, em especial, gostaria muito que a igreja orasse pelo Ariel. Vem, Ariel. Vem? O Ariel amanhã está completando mais um ano de vida. Você tem um cartãozinho para você. Tá bom? É aniversário do Ariel, nós estaremos orando por ele também. Tá bom, Ariel? Deus abençoe você, viu? Que você cresça no Senhor. Irmãos, estarei orando então pelo cultivo das crianças e pela vida do Ariel. Querido Deus, nós estamos em Sua presença para agradecer ao Senhor, como o Senhor tem sido bom. Te entregamos, ó Pai, a igreja nas Tuas mãos, que o Senhor esteja, Pai, renovando a nossa fé, renovando a nossa força. Nos ajuda, Pai, para que possamos ser uma luz aqui no Rio do Rio. Também te pedimos pelas crianças, querido Deus, que estarão agora na classinha, que a cada dia o Senhor está trabalhando, Senhor, na vida deles, e que eles cresçam em amor e em sabedoria. Pai, que todas as crianças que vierem aqui sintam o cuidado do Senhor através das nossas vidas. Obrigada por cuidar de nós. O Senhor, Pai, nunca nos desamparou e te agradecemos por isso. Cuida também, Pai, da administração da Sua palavra aqui dentro do templo. E que o Senhor fale nos nossos corações também. Obrigada, querido Deus. Cuida da irmã Ilma, que estará hoje ministrando a classinha. O Senhor esteja dando, Pai, sabedoria para ela na execução da Sua palavra. E que tudo que ocorrer aqui, Pai, a nossa preocupação seja apenas para louvar e glorificar o Teu santo nome. Obrigada, querido Deus. Em Teu nome que eu oro e agradeço. Amém. Irmãos, a igreja agora está com o Instagram. Tem muitas fotos que a gente precisa colocar desde o aniversário da igreja, o Dia das Mães, para a gente não ficar enchendo os grupos. Depois que a gente atualizar todo o Instagram, a gente dá um endereço para os irmãos dar uma olhadinha lá em tudo que a nossa igreja fez esse ano. E é uma bênção. Deus abençoe os irmãos. Pastor, para a palavra. Esqueci de falar para os irmãos. O nosso projeto da Corrida das Estrelas, que ontem atrás passei para a igreja, as crianças estão participando. Ontem nós homenageamos as crianças que, conforme foram vindo, eles foram dando estrelas. O Ariel ficou em terceiro lugar, a Rebeca ficou em segundo e a Ellen ficou em primeiro. Né? Então ontem nós abraçamos eles, demos uma lembrancinha, um certificado, e a partir do domingo que vem a gente vai começar tudo de novo, agora mais difícil. Então, irmãos, incentivo. Nós percebemos esse tipo de coisa, até a gente adulto, né? A gente percebe que esse tipo de estimulação ajuda, né? Então, ontem, nós vamos começar do zero, então esse daqui é para os irmãos verem que, graças a Deus, tem ajudado também nesse trabalho. Deus abençoe, meus irmãos. Muito bem. Isso significa progresso espiritual, né? Quando o departamento tem essa oportunidade de evangelizar e edificar a vida de crianças. Meus irmãos, nós estamos aqui com o pastor Samuel, que é o pastor, um dos pastores da Igreja Batista Monte das Oliveiras, que é a igreja da qual eu sou membro lá. E hoje o pastor Samuel continua com a sequência de mensagens sobre o plano de salvação estabelecido por Deus. O plano de salvação estabelecido por Deus, terceira parte, tá bom? É isso, pastor? O pastor falou aqui já na igreja, na primeira parte, na segunda parte, cada parte teve começo, meio e fim, pode ficar tranquilos. E hoje é o terceiro sermão dentro desse tema principal. Está bem? O resto é com Deus agora e o pastor. Então oremos mais uma vez. Senhor nosso Deus,
nós pedimos a tua sabedoria sobre a vida do pastor Samuel, para que ele ensine, pregue a tua palavra, porque a tua palavra é a verdade. Também, Senhor, dá a nós, ó Pai, ouvidos, ó Pai, espirituais, não comichão intelectual, Senhor, mas ouvidos que queiram, Senhor Jesus, e precisam, Senhor, do Senhor, e de te obedecer, e de te servir, e de te agradar. Em nome de Jesus que oramos, ó Pai. Esteja com o pastor agora, na sequência, desde o começo da mensagem até o final do desafio, até o final desse culto público, porque nós agradecemos pela vida de cada um de nós aqui, e é no nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Pastor, quero agradecer aos irmãos, falar com os irmãos e falar com visitantes da igreja, tragam aquelas pessoas que na pandemia abandonaram a igreja, né? Não foram mais à igreja. Isso aí é um espiamento da pessoa. Convida elas para voltar à igreja. Novamente, essa chama do Espírito possa iluminar o coração. Né? Como o pastor Reginaldo disse, fiz 5 sermões sobre o plano de salvação estabelecido por Deus. Esse é o terceiro, né? Ainda tem mais 2. Sobre a busca do objetivo. E quando o objetivo é cumprido, a missão foi cumprida. Então, tudo aquilo que nós lemos no Velho Testamento, o livro de Hebreus fala que são sombras das coisas que hão vir. Né? Quando você vê aqueles sacrifícios, festa da Páscoa, aquilo tudo está relacionado com a pessoa de Cristo. Tudo. Né? Foi sombra do passado. Então, a missão foi cumprida, ela está no capítulo, deixa eu ver aqui. Quando Jesus, né, ele morreu na cruz, no capítulo 19, no versículo 30, ele diz assim: tendo provado, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Ou seja, o objetivo do plano da salvação, ele foi alcançado, quando Jesus entregou o seu Espírito. Então, essa palavra, tudo está consumado, significa que tudo que foi falado na Bíblia a respeito de Jesus Cristo, da salvação do pecador, de tudo, foi completado com essa palavra. Tudo está consumado. Tudo que eu vim para fazer, eu fiz. Então, a salvação agora está ao alcance de cada um de nós. Né? Então, Jesus, durante a vida dele, ele realizou 2 ministérios. Primeiro, o ministério do silêncio e o ministério da palavra. Né? O ministério do silêncio foi um ministério que durou 30 anos. 30 anos. Durante os 30 anos de Jesus, a gente não sabe muita coisa a respeito. A única coisa que nós sabemos é que quando ele tinha 12 anos, ele foi ao templo, né?
perdeu do pai e da mãe, né? Ficou ali. Foi a primeira vez que fala sobre isso, depois não fala mais. E o segundo ministério? O segundo ministério foi o ministério da palavra. O ministério da palavra durou 3 anos. 3 anos, né? De forma que Jesus morreu com 33 anos. Né? Então, são esses 2 ministérios que nós temos a respeito de Jesus. Então, ele foi ao templo quando ele tinha 12 anos, como ali que informa a sua idade, em Lucas, capítulo 2, versículo 41 e 42. E terminada essa festa, ele voltou com seus pais para casa. E o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Então, eles caminharam um dia inteirinho e não perceberam que tinha deixado o menino em Jerusalém. Aí eles voltaram e quando eles entraram no templo, Jesus estava discutindo com os doutores da lei. Com 12 anos, uma criança judia, ela já conhecia todo o Velho Testamento. Todo o Velho Testamento. Então, com 12 anos, ela já tinha já era considerado quase como um adulto, né, pelos judeus. Eles conheciam toda a lei de Deus. Né? Então, eles voltaram, né, ele estava estudando o Pentateuco, e seu ministério terreno vai chegando ao fim. Como ele mesmo disse, está chegando a minha hora. A hora difícil de Jesus. Talvez, quem sabe, a pior hora, vamos dizer assim, né, que Jesus passou. Então, o primeiro objetivo alcançado foi quando Jesus passou pelo Getsemane, o jardim do Getsemane. Ali foi um dos piores lugares pelo qual Jesus passou. Alguém chega a dizer que o Getsemane foi pior do que o Calvário. O que é o jardim do Getsemane? Era um vestíbulo do Calvário. O vestíbulo é uma espécie de antessala. Por exemplo, você vai num dentista, antes de você entrar no consultório, você fica numa sala antes de entrar lá, de espera. O Getsemane foi isso. Antes de passar pela cruz, ele passou pelo Getsemane. Essa sala de espera, né? Esperando a sua hora. Então foi no vestíbulo do Calvário que Cristo começou a sofrer. Não foi só lá na cruz, não. Foi lá no Calvário, né, já começou a sofrer. Sofrer o quê? Sofrer as dores da humilhação, vamos dizer assim, né? Do pecado de cada um de nós que estava sobre ele. Foi por causa do meu pecado, do seu pecado, que Jesus Cristo passou por essa humilhação. Porque até aqui os perigos ainda não existiam. Ele estava no Getsemane sozinho. Sozinho. Seus 3 anos de ministério chegaram ao fim. Quando ele se afastou uma distância dos seus discípulos, ele ajoelhou-se e começou a orar. Ele deixou os discípulos, 3 discípulos no lugar, e ele entrou no Getsemane sozinho. E na oração ele disse assim: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Apareceu um anjo do céu que o fortaleceu. Ainda em Marcos diz assim, ele dizia: papai, tudo que é
possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Né? Essas 3 letras têm um significado muito importante para nós. A palavra Abba. Ela é uma palavra, vamos dizer assim, de uma ternura muito grande, né? De um filho que está diante do Pai. Essa palavra Abba, Pai, só quem era filho legítimo podia dizer. Escravo não dizia essa palavra, só quem era filho legítimo. Por aí nós vemos que Cristo era o filho legítimo de Deus. Né? Filho legítimo de Deus. Então nós vemos o quê? O filho conversando com o pai, e não o filho diante de um carrasco. Diante do pai. Né? Então, o filho está conversando com ele, ali no jardim do Getsemane. E em Romanos 8,15 fala assim: pois vocês não receberam o espírito de escravo para novamente temerem, mas receberam um espírito que os torna filhos por adoção, por meio do qual nós clamamos Abba, Pai. Interessante, né? Essa passagem, a gente só encontra ela lá no livro de Lucas, no livro de Marcos, Abba, Pai, né? E no livro dos Romanos. Por quê? Porque os romanos, eles eram assim. Quando eles adotavam uma criança, eles adotavam a criança com todos os direitos que ela tinha, como filho legítimo. Se você tinha um filho legítimo, o filho que você adotava era igual ao dos romanos. Então, os romanos, eles entendiam essa palavra, porque era assim que eles adotavam a pessoa. Uma vez eu li um artigo interessante, diz que aquele cantor que compôs aquela música, né? Não me lembro o nome dele, e eu pensei, canta muito isso no Natal, né? Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Não me lembro quem escreveu essa música, esqueci o nome dele. Mas por que ele escreveu essa música? Porque esse artista, esse cantor, ele era filho de um escravo. E ele foi encontrado na beira de uma estrada. E o pai pegou ele e levou para casa. A pessoa que adotou ele levou ele para casa. E chegou em casa, ele adotou ele como filho. Ele tinha 5 filhos e adotou mais esse daí. Só que no dia de Natal, ele dava presente para os 5 filhos, mas não dava para aquele. Foi ele que saiu a música. Eu pensei que todo mundo fosse filho de Papai Noel. Infelizmente não era. Então, por adoção era assim. Então, de Deus, Jesus Cristo é filho legítimo. Agora, Paulo está falando para nós, né? Mas vocês receberam o Espírito que nos tornamos filhos por adoção. Então nós, os crentes, nós somos filhos de Deus por adoção. Legítimo é só Cristo. Cada pessoa que se converte a Cristo, ela é adotada na família de Cristo, como filho por adoção de Deus. Isso é um privilégio que nós temos muito grande, né? Esse dia eu estava dando uma aula falando sobre os anjos. Uma coisa que eu acho interessante para os anjos, se aparecer um anjo aqui, a gente fica até apavorado, né? A pessoa um anjo está ali, né? Mas, sabia que nós é maior que os anjos? Porque os anjos, tudo que eles fizerem, eles não vão passar do quê? De criatura de Deus. Foi Deus que criou. E Deus também criou o homem.
Por isso que a Bíblia fala, pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê, né, será salvo. Então o anjo não tem jeito, ele vai ser sempre aquilo ali, uma criatura de Deus. Enquanto que nós não, de criatura, quando nós entregamos nossa vida a Jesus, nós passamos o quê? De criatura, nós passamos a ser filho de Deus por adoção. Olha que privilégio que nós, os seres humanos, temos, né? Você saber que você é um filho de Deus, que é uma bênção, a mão de Deus, que Deus preparou para você. Né? Então Paulo fala isso, né? Que nós somos filhos de Deus por adoção. A palavra cálice que Jesus usa aqui, para nós entender essa palavra, na Bíblia existe cálice, essa palavra cálice é uma metamorfose, é uma comparação de várias aplicações de cálice de sofrimento, né? E uma delas está no sentido de que Jesus costumava interpretar a figura quando se referia à sua pessoa. Então, o sofrimento, pedindo para ele afastar o cálice de sofrimento, o cálice amargo do sofrimento e até as últimas horas. Afasta de mim esse cálice. O que tinha dentro daquele cálice que Jesus sentiu nojo de beber? Ele sentiu uma repugnância. A mesma coisa de alguém lá no esgoto, né? Bem fede, pegar um cálice de aquela água e chegar para você e falar, toma isso. Na hora você vai sentir nojo. Isso quer dizer que dentro daquele cálice que Jesus sentiu essa repugnância, estava o quê? O pecado de cada um de nós. E pecado fede. Pecado é terrível. Pecado, as coisas que as pessoas pecam. Por isso que só o sangue de Cristo Jesus, nosso Senhor, que pode nos purificar de todo pecado. Ele nos lava de todo pecado. Então, esse cálice foi preparado por quem? Foi preparado pelos homens. Os homens que prepararam isso. E ele foi ministrado ao Filho pelo próprio Deus. Deus é quem deu o cálice para o Filho. Então, dentro do cálice estavam os nossos pecados. O pecado de Adão estava presente e estava também todo o futuro da humanidade decaída. Essa humanidade decaída que está perdida e que precisa ser evangelizada para que eles conheçam a salvação como nós também um dia conhecemos. Né? Ali estava também o sofrimento por cada um deles. Né? Do dia da queda, da traição de Judas, né? Das deslealdades de Pedro, quando disse que não conhecia Jesus, e as dificuldades dos apóstolos, as blasfêmias dos sacerdotes e de todo o povo que estava naquela bebida que o Pai lhe oferecia. Todos os pecados, pecado de comissão, são aqueles que sabíamos, deveríamos ter feito algo de bom, mas não fizemos. Recusamos fazer, mas estava também esse pecado. O pecado por comissão é o pecado que agimos para cometer, seja em pensamento, palavra ou ação. Pecado por ação, por intenção, tendo por último a imaculabilidade de Cristo. Veja quanta sujeira, quanto tipo de pecado sobre o quê? A imaculabilidade, aquele que não tinha nenhum pecado, levou sobre si. Por isso que os pregadores falam, né? Os que estudam a Bíblia, que sabem disso, que o preço que Jesus pagou pelos nossos pecados é muito grande, que nós não tínhamos condição de pagar. Por isso que tinha alguém que tinha que pagar esse pecado.
Só alguém que não tinha pecado tinha que pagar o pecado. E esse alguém foi Jesus Cristo. Muito bem. Ele não tinha pecado, né? Ele era puro. Agora sabemos, então, entender por que se manifestou a mais viva repugnância de Deus. Pai, afasta de mim esse cálice, que não seja feita a minha vontade. Eu estou disposto a tomar o cálice. Por a tua vontade, você afasta. Mas o Pai não afastou, não. Ele teve que tomar aquele cálice. O Pai lhe deu. Ele não se estremeceu porque ia morrer, mas porque ia morrer pelos pecados. Algumas pessoas costumam dizer que, até uma vez eu discuti isso com um professor de faculdade de teologia. Ele falou que Cristo teve medo de morrer. Por quê? Porque ele era de carne. Medo de morrer. Eu fiz uma pergunta, falei assim, veja bem, como que tem medo de morrer uma pessoa que está caminhando para a morte? Se você está caminhando para a morte, você tem medo de morrer. E a morte foge dela. Se você que a morte está aqui, vamos supor, o Mateus está ali, eu sei que ele é morte, eu vou caminhar para ele, eu vou sair daqui, né? Então eu acredito que não, eu acredito que ele foi mesmo de encontro com a morte, porque ele amava os pecadores. E ele queria morrer pelos pecadores. Né? E isso é um pouco mais adiante, ele foi entrando no jardim, né? Por isso que eu falo que o jardim de Getsemane foi um lugar muito terrível para Jesus. Ele foi andando um pouco mais e ele se prostrou em terra, ele caiu de joelhos. E a Bíblia fala que ele orava mais intensamente para que fosse afastado daquela hora que estava passando. E ele dizia, Pai, tudo te é possível, afasta de mim esse cálice, contudo não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Eu gosto muito desse versículo, sabe por quê? Jesus não estranhou a morte que ele ia passar por ela, mas o sofrimento que estava sobre ele, o sofrimento no sentido expiatório, ele ia levar a culpa dos pecadores, né? Ele ia tirar o pecado, a culpa do pecado. Ele não morreu apenas para um exemplo para nós. Cristo morreu, vamos morrer pelos outros. Ele não foi um exemplo para nós. Então a impressão que nos dá é que essa oração não foi atendida. Por quê? Porque o Pai não afastou o cálice. A oração foi atendida ou não foi? Claro que foi. O que Deus fez? Deus não desviou o cálice, mas a Bíblia diz que Deus enviou um anjo que o confortava. Então, eu acredito que isso aqui é uma coisa muito importante. Se eu tenho um sofrimento para passar, o irmão tem um sofrimento para passar, Deus nos consola. Ele tem um anjo para nos consolar. E muitas vezes aqui esse anjo é você. Visitamos uma casa ainda hoje, uma senhora, e enquanto nós orávamos ali, eu lembro, nós éramos 2 anjos. Estávamos ali levando uma palavra para aquela pessoa, descobrindo algumas coisas que aquela pessoa foi, né? Cargo que ela ocupou, agora ela estava ali no meio, uma situação terrível, não entende mais nada. E nós estávamos ali consolando ela.
Então nós podemos ser um anjo, consolar uma pessoa que está no hospital, consolar uma pessoa que está na hora da morte, levar uma palavra. Eu estava aqui agora, há pouco, quando eu cheguei aqui, me ligou um irmão, ligou para mim, mas ligou para o pastor da igreja. Só que acho que ele ligou errado, porque ele está numa situação meio difícil, né? Também. Tem mais de 90 anos, está numa situação bem difícil. E ele ligou e eu comecei a conversar com ele. Eu falei, não é o pastor, né? Samuel, né? Ixi, ele ficou alegre e tal. Ele falou, você não falou que vinha aqui em casa? Quando é que você vai vir aqui? Eu fui semana passada. Eu queria que o irmão viesse de novo, né? Então, é o papel do anjo que a gente faz, né? De consolar uma pessoa. Então, Deus mandou o quê? Um anjo para que o consolasse Jesus. Nunca uma oração de Jesus ficou sem resposta. Né? Nunca. Deus sempre ouviu as orações de Jesus. Como também Ele ouve as nossas orações. Aquelas que oramos nas horas mais difíceis da nossa vida. E cruel sofrimento da nossa vida que às vezes passamos. A Bíblia diz, e andando um pouco, prostrou-se em terra e orava mais intensamente. E orava mais para que fosse possível passar aquela hora. Então, eu costumo dizer que temos 3 tipos de oração. Tem uma oração que você ora ela na hora dos responde. Eu já tive oração assim. Uma vez eu estava quase morrendo afogado no mar e eu pedi a Deus que, Senhor, eu estou perecendo. Eu não tinha mais condição de nadar, eu estava atrás. Cada vez mais a sombra me levando. E naquela hora veio uma onda, me embolou naquela onda, quando eu vi lá, eu jogava na praia. Eu levantei meio sem graça, não, eu quase fui também. Então eu creio que isso foi uma oração que Deus ouviu. Agora tem uma oração que Deus fala assim, espera, calma. Porque naquela oração Deus vai fazer uma bênção de uma forma muito grande. E tem oração que Deus fala assim, não. Aquela menina que vivia pedindo um brinquedo para a mãe, e a mãe falava não tinha dinheiro para comprar, não vou comprar não. Aí ela falou, tá bom, você não vai pedir, não vai me dar, eu vou pedir para o Papai do Céu, pedir para o Papai do Céu. Aí passou uns dias, a mãe falou assim, você pediu para o Papai do Céu? Ela disse sim. O que ele falou? Ele falou não. Então tem oração que Deus sabe que isso aí vai ser ruim para você. E não vai dar para você uma coisa ruim. São coisas que nós devemos aprender nas nossas orações. Se Jesus quisesse, ele poderia ter evitado a cruz. Né? Em lugar da cruz, ele teria uma coroa, queriam dar para ele todo o custo, né? A força. Mas ele foi para Jerusalém, na certeza de que ele ia morrer. Ele foi nessa certeza. Ele não foi lá chegando lá capaz de escapar da cruz, né? Então, ele foi mesmo na certeza que ele ia morrer. O Pai lhe ofereceu esse cálice, né? O meu, seu pecado naquele momento estava sobre ele. Então, a Bíblia fala que ele começou a suar. E o suor dele escorria como sangue. Então, essa palavra aqui, esse suor de sangue, é uma palavra que significa hematidose, que quer dizer sudor sanguíneo. Era sangue mesmo. Numa hora bem difícil da vida, já aconteceu casos na história assim, que a pessoa passa por um momento tão difícil,
que os poros se dilatam e começa a sair sangue no lugar de suor de água, né? Então ele passou um momento terrível ali naquele lugar, né? Então, a matéria corante do sangue. Não se trata de uma hemorragia, não foi hemorragia, mas foi um suor mesclado com elementos do sangue. Então, por aí, a gente tem uma ideia do que Jesus passou ali no Getsemane. Foi uma coisa muito dura, né? Então, eu acredito que tem coisa mais difícil do que essa. E veja bem que aqui os cravos ainda não existiam. Eles estavam do jeito que eles estavam, né? De roupa, tudo, né? Então, ele se humilhou porque tomou a forma do quê? Tomou a forma de um homem. Imagina você um homem que é Deus, cheio de glória. De repente ele se esvaziou e se tornou igual ao homem. Isso é uma humilhação que ele passou. E outra coisa, Jesus, ele não veio do céu e entrou no ventre da mãe. Céu de lá, ele foi formado lá. Por quê? A Bíblia diz que pelo Espírito Santo, não pelo José, mas pelo Espírito Santo. Por isso que Jesus nasceu sem pecado. Nasceu sem pecado. O segundo objetivo alcançado: a quem Jesus Cristo pagou o preço dos nossos pecados? Para quem? O diabo? Vou pagar o preço do pecado do diabo para ele libertar vocês. Não. Cristo pagou o preço do nosso pecado para o quê? A lei. Para a lei. Né? Então, a desrespeito e desobediência da lei de Deus. A lei de Deus não pode ser quebrada sem a punição do infrator. Toda lei que ela é quebrada, o infrator é punido. Só no Brasil que não, né? Mas na lei de Deus era assim. A lei era quebrada, o infrator tinha que pagar. Os pecadores, portanto, incorrem na penalidade da sua transgressão. Os infratores não podem sair ilesos do pecado. O que a Bíblia fala? Toda alma que pecar, essa morrerá. Então todos nós estávamos mortos no nosso delito e pecado. Mas veio alguém, pagou o preço da lei e nos libertou. Isso é bem por Jesus Cristo. Quando isso aconteceu, a lei ela fica satisfeita, porque ela foi cumprida, ela foi paga, pagada. Não foi você, mas foi alguém que pagou para você. Então a lei está cumprida. Então o homem não pode salvar-se, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Visto que um pecador não pode justificar outro pecador. Por isso que ele não pode pagar o preço do seu pecado. Daí então vem aquele dilema: o homem pecador deve a Deus. O homem pecador deve a Deus. Porque transgrediu sua lei por causa da sua transgressão, por causa do seu pecado, que ele não pode pagar. Ele não tem como pagar. Não há saída para o dilema do Senhor. Não há ninguém que possa, vamos dizer assim, salvar aquele indivíduo. Porque todo mundo tem pecado. Né?
precisasse de alguém que não tivesse pecado para poder pagar o preço. Por isso que Cristo morreu por nós. Então, para salvar você, né? Então Jesus ele cumpriu a pena legal, a pena moral e a pena sacrificial. Quando ele morreu na cruz, no seu lugar, no lugar do homem pecador. Você estava perdido, ao fechar os olhos nesse mundo, você estava perdido. Então, você ia partir daqui desse mundo direto para o inferno, para a perdição. Mas Cristo, que não tinha pecado, tomou o seu lugar e morreu por você. Se todo mundo entendesse isso, né? Alguns acham que é certinho, que é isso, que é aquilo. Quem não gosta de Cristo, eu aceito Cristo, mas vivo naquela vida de pecado. Né? Então, quando a gente entrega a vida para Jesus, agora nós somos uma nova. As coisas velhas já se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, Jesus cumprindo a lei, mas a Escritura precisava cumprir-se, como de fato se cumpriu. A crucificação começou às 6 horas da manhã, a escuridão durou até às 12 horas, né? Ou seja, até o meio-dia, e às 3 horas da tarde. Então, essas foram as 3 últimas palavras de Jesus na cruz. Terceiro objetivo: tudo está consumado. No final daquele tempo, Jesus disse: está consumado. Com isso, curvou a cabeça, entregou o Espírito e vamos encerrar o tempo. Essa palavra está consumado significa tetelestai, missão cumprida. Missão cumprida. O objetivo da nossa salvação foi alcançado. Hoje, talvez, nós não entendemos isso. Acho que é muito complicado. Mas quando você chegar lá no céu, na glória, você vê a beleza que te espera lá no mundo totalmente diferente desse nosso, você vai até se arrepender. Você vai dizer: puxa vida, por que eu me converti mais tempo? Por que eu não levei uma vida de santidade diante de Deus? Por isso que o Apocalipse tem um versículo que fala que Deus enxugará todas as lágrimas. Eu creio que muita gente vai chorar, né? Depois descobrir depois o preço que Cristo pagou por ele, enquanto ele podia subir, enquanto ele estiver aqui nessa terra. Então, ele simplesmente entregou o Espírito ao Pai. Né? Jesus bradou em alta voz: nas tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Ou seja, ele não ficou esperando morrer. Os ladrões da cruz demorou um tempo para morrer, ficou lá morrendo. Mas Jesus, quando ele cumpriu aquilo que ele veio, a salvação do pecador, tudo está consumado, ele pegou e falou: Pai, nas tuas mãos agora, eu entrego o Espírito. Nós não vamos morrer pela cama, espera, e aí dá um cura, e aí dá um remédio, e aí dá mas Jesus, quando ele viu que tudo estava consumado, ele entregou o Espírito. Então, Sinai e Calvário, esses dois picos, eles continuam de pé. Se você for lá em Jerusalém, você visita lá o Calvário, né, e também o Monte Sinai, onde foi dada a lei. O Calvário, ele não arrasou com o Sinai. Esses dois montes eles vão permanecer assim, porque cada um deles exprime duas instituições paralelas. O Sinai exprime a lei de Deus. Uma delas é a vontade de Deus. Então são dois montes. O Calvário
e o Monte Sinai. Quando você olha para o Monte Sinai, você vê duas tábuas. As duas tábuas da lei. As duas tábuas da lei. Que condenam o pecador. Mas quando você olha lá para o Calvário, você vê o que lá? Você vê uma cruz. Foi lá naquela cruz que pagou aquele pecado. Hoje você viu que alguém pagou o preço do seu pecado. Então, Cristo, ele fez isso, né? Então, ele veio, ele morreu pelos nossos pecados, né? Ele cumpriu a lei e depois ele voltou para o Pai. Né? E agora ele vai vir pela segunda vez, como ele disse, né? Que prometeu a sua vida quando ele veio para buscar a sua vida. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 11, 51 e 52, ele fala assim: eis que eu vos digo um mistério. Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, a trombeta soará. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. Isso é a segunda vinda de Cristo. Os que estão na sepultura, os filhos de Deus, eles vão novamente criar carne e levantar, e vai subir. Mas e nós, o que cremos? Paulo fala, nós vamos ser transformados, vamos ser igual a eles. Por quê? Porque esse corpo nosso não pode chegar na presença de Deus na glória. É um corpo feito de pecado, mesmo perdoado o nosso pecado, é Deus. Agora não, transformado ele não tem mais nada. Se é um corpo aleijado, ele vai ficar bom, não vai subir a lei. Se é um cego, ele não vai subir. Ele vai subir tudo aqui. Né? Então é isso que Deus tem preparado para nós. Então a lei de Deus foi dada para salvar o pecador, mas para apontar o pecado do homem, pois a lei é muito exigente. Ela é subjetiva, que está nos 10 mandamentos, porque está escrita na consciência moral dos homens. Paulo escreve: mostram as exigências da lei, estão gravadas em seus corações. Disso dão testemunho também a sua consciência. O pensamento deles, ora acusando, ora defendendo. Romanos 2. Quando a pessoa comete o pecado, a consciência dele mostra que ele está errado. Mesmo ele sendo um servo de Deus. Então, ele precisa entregar seu coração a Jesus, ser transformado por Jesus, porque os seus pecados já foram perdoados por Jesus. Veja que maravilha que Deus fez por nós. Né? Então, ainda escrevendo aqui na sua carta, em 1 João 17, 1, 17, diz assim: pois a lei foi dada por Moisés, e a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Moisés trouxe a lei, mas aquele que morreu pelo pecador e pela lei foi Jesus, dando liberdade ao homem. Então a graça consiste em Cristo pagar o preço que cabia a nós pagar pela nossa transgressão. Pois nós não tínhamos como pagar isso. Então, o Calvário fez o quê? Uma reparação foi feita lá no Monte Sinai. Isso é o que Deus
fez com que a Bíblia fala que ele amou o mundo de tal maneira. Não adianta você querer salvar-se pelos seus próprios recursos. Não adianta. Não rejeite aquilo que Jesus já fez por você. Vocês viram que a salvação do pecador perdido, né? Ser cristão não basta simplesmente levantar a mão num apelo. Ser cristão não basta fazer parte de uma igreja. Dizer que é evangélico, que evangélico o mundo está cheio. Ser cristão não é vir à igreja no dia da ceia para lembrar a morte de Cristo. Ser cristão é muito mais que isso. É preciso crer em Jesus de todo o seu coração. E o seu coração não tem espaço para mais nada a não ser para Cristo. Cristo, ele morreu por cada um de nós. Às vezes nós costumamos dizer que Cristo morreu por todos nós. Né? Mas quando nós dizemos que Cristo morreu por nós, nós nos destacamos do grupo e nos colocamos à frente. Ele morreu para mim primeiro. Morreu por cada um de nós. Pagou o preço de cada um de vocês. Aquele que crê em Cristo depende da confiança dele. A sua morte pagou integralmente a sua dívida, o pecado e a ressurreição garante a sua vida eterna. Quando levantar a mão, quando levantar esse lugar, essa terra, eu sei que é muito levar. Isso é muito importante para cada um de nós. Então vocês viram aí o que é a nossa salvação. Desde o momento que Cristo começou a fazer a sua obra, até a hora da sua morte. Né? Então, você olhar assim para você, um pecador, e de repente alguém lá e fala assim: você não tem mais salvação, agora você vai fazer, eu vou pagar o preço, pagar o preço. Que você e Deus abençoe você. Você que permaneça cada vez mais firme em Jesus. É o dia que ele vier na sua vida. Querido Deus, nosso Pai, abençoe, Senhor, esta igreja. Abençoe o pastor Reginaldo, que tem esse trabalho, Senhor. Abençoe essa diretoria, que hoje de manhã os irmãos se prontificaram a trabalhar com a gente. Abençoe o Elvis, que tem trabalhado bastante, cada um que tem se envolvido com isso. Deus abençoe todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Porque ele vive. Nós podemos crer nessa manhã que o pastor está falando para a gente. O pastor está mostrando, revelando a palavra do Senhor para a gente. É porque ele vive. Nós sabemos que nós temos um amanhã ao lado do Senhor. Vamos ficar aqui para a gente cantar esse último cântico. Bastante alegria dessa promessa que nós cremos.
dizer aqui, o grande amor de Deus, não tinha jeito, o homem pegou, e se afastou de Deus, distanciou de Deus. O que Deus fez para trazer esse homem de volta para ele? Ele pagou um preço muito alto. Ele deu o filho dele. Então Cristo, ele morreu na cruz. Quando Cristo morreu na cruz, ele deu a mão para Deus e deu outra mão para o pecador. Então Cristo, ele é a fonte que nos leva até a mão de Deus. Se tiver alguém aqui nesta noite que gostaria de pegar na ponta dessa cruz e entregar seu coração para Jesus, levanta sua mão. Eu e os irmãos estivessem orando, pedindo a Deus tudo por nós. Tem alguém que gostaria de fazer isso? De entregar sua vida a Jesus. Quando chegar a hora, como diz esse livro, né? Vai chegar uma hora que nós vamos ter que partir deste mundo. Então, nessa hora, você está seguro nas mãos de Deus, porque você investiu a sua vida. Entendemos amém? Eu que todos nós aqui já somos crentes, né? Graças a Deus por isso. Podemos dar bênção, pastor? Senhor nosso Deus, muito obrigado. Se tiver alguém aqui ainda, que não fez uma entrega, nesta noite, antes de dormir, possa fazer essa entrega nas mãos do Senhor. Porque amanhã pode ser tarde demais. Que ele possa fazer isso ainda hoje. Agora nós nos despedimos dizendo que o amor de Deus, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, seja com esta igreja e com todo o povo de Deus espalhado no mundo. Amém. Deus abençoe. Nath, controla o volume aí. Vou aumentar a música. Obrigado, tranquilão? Missão completa, muito obrigado. Hoje você ajudou muito, soprano, que ele